A educação, ela é um pilar fundamental para a mobilidade social. Boa noite a todos, tudo bem? O tema que eu vou falar aqui hoje, que eu vou bater aqui esse papo com vocês, é sobre mobilidade social. É esse o tema que eu resolvi falar aqui, dividir esse tempo com vocês, principalmente porque nós estamos aqui no Fórum da Liberdade e nada mais liberal do que alguém que está no andar de baixo ter a oportunidade de subir para o andar de cima, e alguém que está no andar de cima, se não for competente, se não se comportar bem, vai descer para o andar de baixo. Isso significa mobilidade social, é esse trânsito possível entre as classes, entre os estratos sociais existentes. Fico muito à vontade para falar sobre mobilidade social, pelo simples fato de que eu transitei por quase todos os estratos sociais da nossa sociedade. Eu, como sendo alguém que saiu de uma situação de classe média baixa, quase baixa, graças a Deus nunca tive nenhum tipo de privação de comida, realmente não participei ali daquela classe mais baixa, mas a classe média baixa é aquela que mora na periferia, aquela que vive as agruras de quem depende da estrutura que o Estado oferece para a população. Eu sou uma dessas pessoas. Obviamente, no momento atual, não tenho sido visto como sendo essa pessoa, mas eu continuo sendo a mesma pessoa que estava dentro de um trem lotado, dentro de um ônibus lotado, imprensado por várias pessoas por todos os lados. Essa pessoa continua sendo eu. No entanto, tive a oportunidade de transitar, de experimentar a tal mobilidade social. Eu passei por esses estratos sociais todos, saindo da periferia do Rio de Janeiro, até chegar na lista dos 10 bilionários brasileiros mais jovens, na revista Forbes do ano de 2014 ou 15, se eu não me engano. Toda essa aventura dentro dessa mobilidade me faz ter uma percepção e uma sensibilidade dos dois lados da moeda. Sei o que é ser pobre e sei o que é ser rico. E daí que eu posso falar um pouco sobre uma das questões tão comuns hoje, uma pergunta tão comum. Afinal, dinheiro traz ou não felicidade? É uma pergunta comum. Quem já ouviu essa pergunta? Levanta a mão aí. Todo mundo já ouviu, né? Afinal, dinheiro traz ou não felicidade? Eu tive dos dois lados da moeda, não é? Eu posso dizer para vocês que eu não sou mais feliz hoje do que eu era antes. Eu fui um pobre feliz, não é? Eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Sempre fui uma pessoa muito bem amada, uma pessoa que tinha planos, uma pessoa que tinha sonhos. Não obstante as dificuldades e as adversidades que me rodeavam. Eu não sou mais feliz por quando eu fiz o meu primeiro bilhão de reais e nem quando eu fiz o segundo. Ou seja, quando eu experimento isso, eu posso falar aquilo que é um pouco clichê, mas é aquilo que eu acredito. O dinheiro, ele compra a cama, mas ele não compra o sono. Não é verdade? Ele compra um bom plano de saúde, mas ele não compra a tua saída do hospital. Ele compra uma linda aliança de uma grife bacana, mas ele não compra o amor. O dinheiro, ele não traz felicidade, mas ele traz a liberdade que a gente tanto gosta e a gente tanto fala. Eu cresci na periferia do Rio de Janeiro. Alguém do Rio aqui? Tem alguns cariocas aqui, não é? Eu sou lá da cidade maravilhosa. Infelizmente, de onde eu morava, não era muito maravilhosa, não é? Ela tinha alguns efeitos sonoros, de metralhadora, né, de escopeta, tinha algumas coisas desse gênero. A periferia do Rio de Janeiro é um lugar inóspito. A zona oeste do Rio de Janeiro é um lugar terrível. E era ali que eu vivi. Como eu disse para vocês, eu tive o carinho dos meus pais. E dentro de mim eu sempre tive a vontade de evoluir e de crescer. A primeira coisa que aconteceu, eu falei, meu pai é sargento, eu vou para as Forças Armadas. Então eu fui das Forças Armadas, talvez alguns aqui não saibam. Não é? Eu entrei no Colégio Naval, fiz um concurso muito difícil, que eu tive que ficar 3 anos estudando. Eu sempre estudei em escola pública. Então o que acontece? Meu déficit educacional e acadêmico era muito grande. Quando eu fazia o concurso, eu fiquei muito para trás. 30 mil candidatos para 200 vagas. Nada para mim, não deu nem para o cheiro, eu tive que fazer 3 vezes essa prova. Quando eu entrei no Colégio Naval,
eu já estaria experimentando uma mobilidade social muito grande. Porque estaria garantido para mim, por aquele concurso público, que eu seria um oficial da Marinha. Uma carreira de oficial começa ali como aspirante e vai até, eventualmente, almirante, que é o maior posto da Marinha. Já seria a maior mobilidade social inimaginável para a minha família. Meu pai estava super orgulhoso. Durou 2 anos, quando eu fui expulso, não é? E aí, obviamente, a minha vida não ficou nada fácil com o Sargento Batista, né? Porque, obviamente, não só eu aprontei, como também ele ficou muito envergonhado com aquilo, né? E é todo aquele sonho que ele tinha depositado no filho que ia ser oficial da Marinha. Do meu lado, eu adorei a experiência da Marinha, mas, por outro lado, eu não era um cara muito de processo, muito quadrado, muito rotina, uma característica mais criativa, uma característica mais dinâmica. Realmente, as Forças Armadas não eram para mim. Ainda bem que eles me fizeram o favor de me convidar que eu me retirasse. Só que acontece o seguinte, eu voltei para a estaca zero, voltei para casa, e detalhe, para eu conseguir ter feito aquela prova, para me preparar para aquele concurso, para conseguir vencer aquela situação toda, a minha mãe pagou o salário inteiro dela no curso preparatório, não por 1 ano, por 3 anos, porque foi o tempo que eu precisei para conseguir passar naquela prova. Então, olha aqui, a educação, ela é um pilar fundamental para a mobilidade social. Eu, através da educação, estaria experimentando mobilidade social sendo um oficial da Marinha, sem dúvida alguma. Eu estudei muitos anos estudando, mas no final já falei o que aconteceu. Não rolou, não foi por aquele caminho. Saí, fiz as provas para as faculdades, tinha estudado muito, passei para as faculdades lá, todas as faculdades públicas, afinal era a minha única alternativa, com tranquilidade. Mas aí entrou uma coisa diferente na minha vida. Que foi o empreendedorismo. Eu quero enumerar para vocês o seguinte. O que precisou acontecer para eu sair desse moleque da periferia, tá, para uma condição muito privilegiada financeiramente? Eu quero falar de dinheiro por quê? Porque o dinheiro, ele promove o quê? Liberdade. Desse espaço entre eu começar a trabalhar até empreender, que me permitiu ter mobilidade social, quais são as barreiras que um cara que vem lá de baixo tem que enfrentar? Que barreiras são essas? Em primeiro lugar, uma barreira cultural. Cultural ou barra ideológica, ideológica. Você vai decidir empreender num lugar onde empresário, às vezes, é visto como um contraventor. Não é? Você vai ter que se posicionar, e isso, por algumas camadas da sociedade, é visto como um bandido, um empresário é bandido. Você vai ter que enfrentar isso daí. Segundo lugar, você tem uma cultura da estabilidade, uma cultura das garantias, uma estrutura de você garantir o que você tem e não você conquistar o que você quer conquistar. Então não tem jeito, ou você vai trabalhar para garantir, ou você vai trabalhar para não perder, ou você vai trabalhar para ganhar. E trabalhar para ganhar, trabalhar para expandir, envolve riscos. E nossa cultura não é uma cultura que lida bem com riscos. O sonho das pessoas é ter estabilidade. O sonho das pessoas é ter garantias, é não assumir riscos. Então você tem que, em primeiro lugar, nadar contra a maré. Que outra coisa o cara vai ter que enfrentar? Eu, por exemplo, gastava 4 horas e meia em transportes públicos. Por dia. 4 horas e meia, saía de casa lá mais ou menos umas 6 da manhã, 5h50 eu saía de casa, para dizer a verdade, para chegar às 8 para trabalhar, certo? E não podia sair do trabalho entre 6 e 8, porque é um trânsito infernal, então tinha que sair depois das 8, 8h30, chegava em casa às 10h30 da noite. Gastava 4 horas e meia no trânsito por dia. E não é só o tempo. Em que situação o cara da periferia gasta isso? Amassado. Então o que acontece? Eu aprendi, eu trafeguei por isso, eu me tornei ali um atleta emocional para vencer toda essa situação. Cresci, criei uma empresa
no Brasil, que hoje tem 420 escritórios do Brasil, tem um clube de futebol nos Estados Unidos, construir um estádio sem dinheiro do BNDES e sem Odebrecht. E estou aqui agora falando com vocês sobre mobilidade social. E aí eu queria dizer para vocês, eu sei que eu sou um ponto fora da curva. Nem todo mundo vai ser bilionário. Nem todo mundo vai ser. Agora, precisa de tanto? Não precisa de tanto. Porque hoje eu empreendi e milhões, centenas de milhares de empresários do Brasil empreendem apesar do Brasil. Empreendem apesar da burocracia, do imbróglio tributário, do tratamento da fiscalização, tratamento ostensivo e policialesco da fiscalização, de todo esse contexto que a gente já sabe aqui, eu não vou enumerar, vocês devem ter ouvido isso nos últimos 2 dias. A gente empreende apesar do Brasil. E apesar do Brasil, 70% dos empregos formais são gerados por micro e pequenos empreendedores. Não é pela multinacional e tampouco pelo Estado. O maior empregador formal do Brasil são os micro e pequenos empresários. Quem é micro e pequeno empresário? Levanta a mão aqui. Vocês são os maiores empreendedores do Brasil. Vocês. Nós não fomos educados para empreender. A gente sentou o bumbum ali na cadeira da escola para ser empregado de alguém, o que não tem nenhum problema. Tem nenhum problema você trabalhar com alguma pessoa, você ser um profissional, um executivo. Mas essa é a única alternativa? É isso que o Brasil precisa? Ou será que não tem ali outras pessoas que poderiam empreender e fazer parte desse grupo que gera 70% e que poderia ser, quem sabe, 80% dos empregos formais do Brasil? O que a educação formal faz a respeito disso? É nada, literalmente nada, com algumas exceções. Qualquer coisa que aconteça é exceção. É uma mentalidade formada para essa linha de montagem direcionada ao mercado de trabalho. Para concluir, eu penso que há 2 pilares para a mobilidade social. Um eu já falei, que é a educação. A educação. E aí, se hoje é educação pública, na minha utopia, eu pensaria num voucher, mas vamos sair da utopia. Se hoje ela é pública, ela deveria ser boa. E a segunda é o empreendedorismo. E sobre isso, nós não precisamos esperar governo de quem quer que seja. Eu abracei isso em 2011, nas redes sociais. Alguém me segue aqui nas redes sociais? Uau! Só tem maluco aqui nessa sala. Eu tenho ali cerca de 5 milhões de pessoas nas redes sociais, que nos acompanham com conteúdos voltados para empreendedorismo. Eu entendo que o estímulo ao empreendedorismo, o exemplo do empreendedorismo é o que transforma, é o que mais promove mobilidade social. Se não fosse empreendedorismo, eu não estaria aqui falando com vocês agora, não é? O empreendedorismo, ele realmente transforma. Muito obrigado, gente. Obrigado. Bom, então vamos começar um bate-papo. Se tu quiser também abrir, fique à vontade. Fique à vontade, tá? Tu comentou que tu foi expulso da escola militar, mas na realidade tu foi expulso de 2 escolas. Eu fui expulso do Jardim da Infância também. Foi expulso de 2 escolas, desistiu de 2 faculdades. Esse inconformismo, essa inconformidade, acho que é muito linkada também ao empreendedor. Então, que tu contasse um pouco para nós, o que te motiva, né? Qual que foi, que tu tinha, em tese, todas as chances para dar errado, né? 4 horas e meia de ônibus, seu colega Antônio, não sei se ele está melhor ou pior que tu agora, eu acredito que deve estar pior, mas... Tomara que ele esteja melhor. Então, o que motiva o Flávio Augusto, daquela época e agora, para continuar a empreender todo dia? São momentos diferentes. Eu penso que os nossos motivos mudam de acordo com as fases da nossa vida. É importante a gente estar conectado com cada motivo que a gente tem em cada fase da vida. Não é? Por exemplo, eu queria ter mobilidade, eu queria crescer, eu queria ser uma pessoa relevante.
Óbvio que nem passava na minha cabeça nem 1% do que eu conquistei, nunca. Não é? Não vou aqui mentir dizendo que eu sempre pensei, nunca pensei. Era longe das minhas possibilidades. Mas eu pensava naquele meu momento, até onde eu enxergava. Então, o que me moveu no meu primeiro momento, me moveu a buscar um emprego, algumas pessoas já conhecem essa história, porque eu me apaixonei por uma menina de 15 anos, eu tinha 18, não é? Não sei se é caso de polícia hoje isso, não sei. Eu tinha 18, ela tinha 15, né? Enfim, me apaixonei pela Luciana, com quem estou casado há 26 anos, inclusive. Não é? Fizemos 26 anos, agora em dezembro. Temos 3 filhos. Pode bater palma. Isso, fica à vontade. A Luciana merece. É palma para a Luciana, que me aguenta esse tempo todo, né? Mas, enfim, eu estou casado há 26 anos, e naquele momento o que me moveu a buscar um trabalho é que eu precisava ganhar algum dinheiro. Eu queria casar. Então, essa é a parte que as moças deviam fazer assim. Então, eu vou falar de novo, tá? Vamos lá, vamos testar. Agora a gente... Então, eu queria casar. Exatamente. Isso foi o que me moveu naquele momento. Depois a gente vai renovando os nossos motivos, né? Motivação é motivo para ação. Então, quais eram os motivos que me faziam acordar cedo, que me fazia pegar um ônibus lotado? Eu lembro de uma época, 5h50 da manhã no Rio de Janeiro, pegando um ônibus lotado, e no Rio de Janeiro, no inverno, 5h50 é escuro. Eu lembro da cena, eu dentro de um ônibus lotado, em pé, eu viajava em pé, porque não dá para pegar a quarta fila para poder andar sentado, quem anda de ônibus sabe o que eu estou falando. E eu me recordo, eu olhando para o reflexo do vidro do ônibus, olhando para mim, naquele cenário, e falei, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Hoje a gente vive numa sociedade que está muito vitimista, né? Uma cidade, como você comentou antes. E o politicamente correto é algo extremamente preocupante, pelo menos na minha opinião. Tu vê diferença daquela época para empreender perante os dias atuais? Olha, com toda franqueza, não acho que o mundo está pior, acho que o mundo está melhor. Agora, acho que o mundo está mais polarizado. As pessoas estão brigando mais, as pessoas estão perdendo um pouco mais o foco, não é? E deixando passar o que de fato tem valor. Eu penso, é um perigo muito grande a gente cair na armadilha do saudosismo. Eu acho que o melhor no Brasil está por vir. O melhor do Brasil. É isso que eu acredito. Qual tu acredita que é o caminho para o setor de educação no Brasil, principalmente ensino público, né? Tu até comentaste que o voucher era uma utopia, né? Então, claro, a gente tem outros modelos, charter school que funciona bem nos Estados Unidos, no Brasil seria uma utopia também, etc. Mas qual que tu vê que seria o caminho correto para a educação no Brasil? Bem, é difícil dar uma resposta que solucione todos os problemas. Eu não tenho essa resposta. Eu posso dar minha visão sobre o tema. Não quero ter a pretensão de ser o dono da solução. Não é? Mas, certamente, quando você vê um local que regula, um MEC regulando da forma que regula, não dando liberdade para as escolas adotarem o seu currículo, isso dificulta bastante. Não é? Ou que não seja total liberdade inicialmente, mas pelo menos um pouco mais de liberdade. Você é obrigado, às vezes, a seguir as matérias que são necessárias, que são fundamentais. Esse nível de intervenção e controle do currículo e do conteúdo, da forma como pessoalmente não me agrada. Qual é o legado que o Flávio Augusto quer deixar? E qual vai ser a grande obra aí da vida do Flávio Augusto? Bom, eu tenho uma proposta minha pessoal, que eu já coloquei publicamente. Eu pretendo encerrar minha carreira como empresário em 2022. Já faz algum tempo que dinheiro já não é o que me move, mas eu sou um empresário pragmático. Eu trabalho para ter lucro. Você falou no lucro ali. O lucro é uma bênção. O lucro é o que move o mundo. Não é? O lucro é que faz alguém botar dinheiro no bolso para investir, é o que faz alguém se arriscar. É através do lucro que se gera emprego, que você aumenta a renda. O lucro não é o que tentaram dizer aí, e o brasileiro já está percebendo isso. Em 2022, eu já decidi, eu não vou precisar mais, não preciso mais de dinheiro já há muito tempo, nem hoje, mas eu vou encerrar minha carreira como empresário. Eu vou parar de trabalhar porque eu vou morrer, né, se eu me aposentar.
mas eu sou muito apaixonado por projetos sociais. Muito apaixonado por projetos sociais, muito apaixonado por empreendedorismo. Quero ajudar as novas gerações a empreender, porque eu penso que a maior diferença que a gente pode fazer no nosso país é tornar esse país um país mais empreendedor. Então, parabéns ao IEE, que promove isso, que incentiva o empreendedorismo. Contem comigo sempre, tá bom? Obrigado. Obrigado.